Fala, meus queridos alunos! Professor Vinícius Bastos na área, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de administração para concursos públicos. E hoje, demorei a entregar esse projeto que eu estava prometendo para vocês, mas finalmente saiu, galerinha. E o meu recado de hoje é para você, meu aluno, minha aluna, que vão prestar concurso para os tribunais regionais do trabalho. Trouxe para vocês aqui no nosso canal, aliás, vou trazer uma série de análises de editais de concursos de TRT que estão pipocando, aí, explodindo e, óbvio, tentando ajudar vocês nessa matéria que é um diferencial nas provas de tribunais regionais. A administração não tem para onde correr. É o que eu sempre falo para vocês, meus queridos alunos. Galera, direito do trabalho, processo do trabalho é obrigação do concurseiro que estuda para essa área saber, tá por dentro, atualizado. O que é um diferencial na sua nota é a minha matéria, vai por mim. E essa série, esse projeto aqui é para facilitar a vida dos senhores e eu preparei aqui um material topzera e hoje o nosso primeiro edital de TRT a ser analisado aqui no nosso canal é justamente o TRT do Maranhão, galera, o TRT da 16ª região. Preparei esse materialzinho top para vocês, para a gente fazer aquela análise estratégica aí em cima do seu conteúdo, do seu edital. Show? Então começamos aí, vem comigo. Temos aí o Tribunal Regional do Maranhão, 16ª região, Tribunal Regional do Trabalho, e aqui as principais informações a respeito do concurso, Óbvio, aqui eu estou analisando com os senhores, o cargo de nível médio, técnico judiciário, tá bom? Área administrativa, nível médio para vocês aí, o nível de escolaridade. A data da nossa prova seria aí 6/11/2022, consequentemente, e temos aí uma bela remuneração de R$ 7.591,37, hein? Olha que filé essa remuneração, o judiciário sempre pagando bem, fora os benefícios lá dentro que vocês vão ter, enfim, não vou nem aprofundar, cargos em comissão, 13º, enfim, outras coisas aí que vão somar a essa sua remuneração com toda certeza. E a banca, meus amores, a temida FGV, tá? Então, FGV é uma banca bem específica, é uma banca que sabe elaborar questões de administração como ninguém e, como eu disse, o meu intuito, a minha função, a minha missão é encurtar, ajudar os senhores a se prepararem da melhor forma possível, de forma eficiente, eficaz, buscando suas metas e seus objetivos ali. Minha intenção é fazer vocês marcarem o X no que importa, consequentemente, óbvio, e também analisarem o edital de forma estratégica, de forma inteligente, ver quais são os assuntos mais explorados pela sua banca, que aqui hoje em análise é a FGV. E meus amores, nunca subestimem a banca FGV. Como eu disse, ela é tradicional em concurso público e tradicional na área de administração e do direito também. Então ela sabe apertar, quando ela quer apertar em uma questão, ela faz isso de uma forma assim, extremamente, ou cruel até, mas até, eu digo, de uma forma profissional, de uma forma que ela tem um nível de cobrança acima das demais bancas, das outras bancas ali, é uma das três maiores, CESP, FCC e FGV, e a FGV sempre aí arrebentando em suas provas. Então, vem comigo, vamos começar a nossa análise estratégica, tá aqui para vocês as informações iniciais, e aí eu entro na nossa análise do edital, lembrando mais uma vez que é uma análise em cima da minha matéria administração geral, que vem com o nome de administração pública no edital de vocês. Tá aqui e eu já vou explicar. Vinícius, eu sempre tive essa dúvida, quando os editais trazem um conteúdo ali no edital, vem administração pública, mas quando eu leio, são assuntos de administração geral. Perfeito, meus amores, é isso mesmo. As bancas costumam vir com essa nomenclatura, às vezes, em alguns editais de administração pública, porém, quando vem essa nomenclatura e ela mistura administração, é porque junto do conteúdo de administração geral, que é a minha matéria, setor privado, teremos conceitos e matérias com o direito administrativo ou a própria matéria de administração pública. Aí as bancas colocam esse título maior, administração pública, porém, muitos dos assuntos que nós veremos ali são relacionados à matéria de administração geral. Cuidado com isso, é uma confusão muito comum, principalmente para os alunos que estão começando nesse universo. Você, meu aluno concurseiro cascudo de TRT, já está mais que acostumado com esse padrão de edital, então vamos ao que interessa. Vem comigo hoje o vídeo curtinho, objetivo, ao que importa no seu edital, hein? Vem comigo. Temos aí noções de administração pública, galerinha, já coloca aí que meu aluno sabe disso, já marca o primeiro assunto, características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Assunto crítico no seu edital.
Assunto crítico. E cuidado, aqui eu tenho uma leve crítica para fazer em relação a esse tópico quando ele aparece. Quando esse tópico aparece, meus queridos alunos, é uma maldade da banca. Por quê, Vinícius? Simples. É uma forma que eu tenho de cobrar a administração de forma até aprofundada. Eu consigo enxergar conceitos da TGA, Teoria Geral da Administração, embutidos ali de forma implícita nesse conteúdo. Isso é uma crueldade, tá? Isso pode acontecer e a banca pode cobrar esses conceitos. Como assim, Vinícius? Lá nós temos no início da TGA, né, Teoria Geral da Administração, nós temos a teoria científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol, tá? Até a burocracia, que é uma das pioneiras, porém a burocracia fica à parte. Não se preocupem, não esquentem a cabeça com a burocracia nessa parte do edital aqui, tá bom? Porém, vem comigo, volta aqui analisando e olha lá, noções e características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Meus amores, quais são os assuntos que vocês vão estudar aí de acordo ou com a minha matriz, em qualquer curso que você tenha adquirido, ou com outro professor? Onde você deve focar nesse primeiro tópico? Quais são os assuntos que costumam ser cobrados? Ali, a maioria faz remissão, né? Tem relação com a teoria neoclássica. Então, com a teoria neoclássica, a gente estuda aquele período ali de 1950, né? Concorda comigo? Temos a teoria neoclássica e nós vamos estudar o processo organizacional, que é o famoso PODC, ou processo administrativo na administração. Então, planejamento, organização, direção e controle. Assuntos importantíssimos para a sua prova. E quando eu falo de teoria neoclássica, eu vou abrir principalmente o processo. Eu abro o processo de organização. E lá dentro vocês vão estudar obrigatoriamente tipos de estrutura organizacional e tipos de departamentalização. Assunto importantíssimo na sua prova, já estou direcionando. Ah, Vinícius, e quais são os outros assuntos que podem aparecer fora da teoria neoclássica quando a banca elenca esse primeiro tópico? Simples, vocês vão estudar também para ter um reforço, para ficar prevenido, né? Vamos aí fazer uma análise estratégica e tentar se antecipar as pegadinhas da banca. Eu quero que vocês estudem também, meus queridos alunos, de acordo com o seu cursinho de preferência ou nos meus módulos, estudem a matéria teoria científica de Taylor e também a teoria clássica de Fayol, a famosa, né, abordagem clássica, que inclui essas duas teorias. Estudem também, por gentileza, a teoria contingencial, que é ali por volta da década de 70, né? A nossa última TGA com o nome, para ser específico para vocês, a teoria contingencial, estudem ela, que resumindo, a teoria contingencial diz que tudo depende, tudo é relativo, você vai adotar uma postura conforme cada contingência, conforme cada situação. E por fim, para ficar legal o teu estudo e você acabar se prevenindo aí, tendo uma antecipação, estudem também os dois modelos, o modelo orgânico e o modelo mecânico de administração. Modelo orgânico e o modelo mecânico ou mecanicista. As características, quem é meu aluno sabe, tem o nosso material teórico lá, filé, ó, baita aula para vocês. Show, meus amores? E aí, aqui eu finalizo, né? Porque quando eu falo de modelo orgânico e mecânico, se encaixa aqui, ó, organizações formais modernas. Eu consigo retomar conceitos lá da era de Taylor, né, das abordagens clássicas e da era de Fayol também, e consigo trazer conceitos modernos de administração. Como eu sempre digo, né, esse primeiro assunto de características básicas das organizações é uma forma sem vergonha das bancas cobrarem diversos assuntos de forma implícita, principalmente a TGA. Então tomem cuidado com isso. Segundo tópico do seu edital, meus queridos alunos, tópico bananada, tá? Isso aqui é obrigatório os senhores cravarem, os senhores acertarem na hora da prova, que é justamente convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Diferenças, obviamente, aquilo que elas têm de diferente, né, de características entre o setor privado e o setor público. Galera, o macete que eu dou para vocês aqui, princípio da legalidade. Com o princípio da legalidade lá do direito administrativo, vocês matam aí mais de 90% das questões que cobram esse assunto em prova. Vai por mim. O que diz o princípio da legalidade? Ao particular, tudo é permitido, desde que não fira a lei, né? Desde que a lei não proíba. E já ao setor público, o setor público só pode atuar, né? Fazer aquilo previsto em
lei. Se vocês tiverem o princípio da legalidade na cabeça, vocês não perdem nenhuma questão a respeito disso. Lembrando que a administração geral é a minha matéria, é o setor privado. Qual é a finalidade, meus queridos alunos, no setor privado? É o lucro, agradar o cliente. Se eu agrado o meu cliente, eu acabo retendo aquele cliente ao meu negócio e, consequentemente, ele traz para mim, para minha empresa, né, o lucro. Essa é a finalidade do setor privado. Já a finalidade do setor público é o interesse coletivo, né? É o bem-estar maior, é a finalidade do Estado é o interesse do cidadão, né? Como um todo. Então, a finalidade é o bem comum. Não esqueçam disso, tá? Princípio da supremacia do interesse público também ajuda muito a resolver essas questões aqui, né? O interesse da coletividade está acima do interesse particular. Não esqueçam disso, porque a finalidade do Estado é o bem comum. Lindo, questão bananada, eu não vou nem aprofundar aqui. É obrigação, se vier na sua prova, acertar. E com esses dois princípios, vocês matam aí, com toda certeza, diversas questões que trazem as diferenças e convergência, né? Convergência é aquilo que as duas têm em comum. Então, tanto o setor privado quanto o setor público atuam por meio de planejamento estratégico, tá? Tem sua organização, sua estrutura definidas, enfim, temos diversas categorias que essas duas se somam ali, são bem semelhantes, né? E as divergências, as diferenças, né, é o que mais é cobrado em prova. Show, meus amores? Dando continuidade à nossa análise estratégica, temos aí o terceiro item, né? Princípios básicos da administração pública. Aqui é tranquilinho, são os princípios que vocês sabem lá do direito administrativo, do direito constitucional. Temos lá o Decreto-Lei 200, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Decreto-Lei 200, tá bom? Que vai falar ali que é a criação da administração pública indireta, né? Esse decreto traz pra gente ali a criação da administração pública indireta, e no começo dele tem alguns princípios para o setor público federal. Dei uma lida lá de vez em quando, pode aparecer alguma coisa do tipo, mas essa parte aqui está muito mais atrelada aos princípios que vocês conhecem do direito administrativo, e aí fica ao seu critério procurar o seu professor de confiança de direito administrativo. Show, meus amores? Tá aqui para vocês, próximo assunto. Então, item 3, tranquilinho também, muito relacionado a direito administrativo. Temos gestão de resultados na produção de serviço público. Galera, é um assunto complexo, tá bom? Bota pra mim. É um assunto um pouco complexo, porque eu sempre falo que gestão de resultado envolve diversos assuntos, tanto da administração geral quanto da administração pública. Anotem aí, por favor, que vocês devem estudar. Então, gestão de resultados nos remete muito ao setor privado, né? O setor privado atua por meio de resultados. E aí, não esqueçam, quando eu falo dessa era, aqui entra uma matéria muito importante de base da administração pública, que é a era gerencial. A era gerencial implementa na administração pública essa visão de resultados, né? O setor público olhando e se inspirando no setor privado e pegando ferramentas que o setor privado utiliza e aplicando a realidade do setor público para que ele obtenha melhores resultados, para que o Estado seja mais eficiente e mais eficaz. Então, já joguei uma outra matéria para vocês aqui. Quando eu falo de gestão do resultado no serviço público, vocês vão estudar, meus amores, a era gerencial, estudem, porque ela é a base. O foco da administração deixa de ser nos processos, como era na burocracia, e passa a ser em quê? Nos resultados. Era gerencial. E aí o controle passa a ser o quê? A posteriori, né? Não esqueçam disso. Outra matéria que vocês vão estudar, no caso, é um assuntozinho, um clássico, diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Tem que saber eficiência, eficácia e efetividade. Meus alunos aí que estudam comigo, nossa turma VIP, os nossos módulos, sabem como ninguém, quando eu trabalho, né, esses conceitos e os nossos macetinhos lá. Não deixem de relembrar, né, o nosso macetinho, para vocês nunca mais errarem a parte de eficiência, eficácia e efetividade. Assunto que vai estar na sua prova com toda certeza. E por fim, estudem também com carinho um pouquinho de gestão da qualidade. Gestão da qualidade influencia nessa parte da matéria, principalmente quando a gente estuda os modelos de excelência nos serviços públicos, que é o MEG, Modelo de Excelência em Gestão. O MEG é privado, e não esqueçam disso. Estudem o MEG, Modelo de Excelência em Gestão, e o MEGP. O MEGP é o Modelo de Excelência em Gestão Pública. Não esqueçam dele também, estudem, porque pode aparecer tanto o MEG quanto o MEGP, e aí eu entro numa parte um pouquinho pesada que os alunos morrem de medo, né? Galera, nessa parte de gestão de resultados, também estudem as ferramentas da qualidade. Estudem as ferramentas da qualidade. A banca pode cobrar, principalmente a FGV, ela pode cobrar diferenças, né? O nome, a nomenclatura, a definição dessas ferramentas da qualidade. Então, as principais,
diagrama de Chikawa, né? Diagrama de causa e efeito, tá bom? Então, o espinho de peixe, estudem o diagrama de Chikawa, estudem a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência, estudem a matriz BCG, do Boston Consult Group, estudem, porque a FGV gosta de cobrar, estudem o 6 Sigma, 6 Sigma pode aparecer na sua prova, histograma, folha de verificação, diagrama de Pareto. Tá vendo quantas ferramentas eu já elenquei para vocês aqui de ferramentas da qualidade? A ferramenta 5S, que é aquela ferramenta japonesa, né? Então, cuidado que a FGV gosta de cobrar esses assuntos em prova. Lindo, meus amores? Então, marquem, por favor, porque eu classifico gestão de resultados na produção de serviços públicos como um assunto que vai aparecer na sua prova. Então, eu classifico ele ali, não é um assunto muito cobrado em edital. Ele não costuma aparecer assim de forma expressa. Quando ele aparece, é sinal que a banca está, desculpa a redundância, né, sinalizando para vocês que ela vai cobrar pelo menos uma questão desse assunto. Então eu classifico aí como um assunto de moderado a relevante, né, de médio a muito importante para a sua prova, hein? Eu brinco com os alunos, né, classificação laranja, né, não é nem amarela, quando eu falo com os meus alunos lá nos nossos materiais de análise estratégica, eu coloco a legenda, né? Então, assuntos amarelos são os assuntos medianos, que tem um certo grau de importância. Assuntos vermelhos têm muita relevância para a sua prova, a chance de vir é altíssima. E o laranjinha, né, é um assunto intermediário, migrando, né, para o importante. Então esse seria um assunto laranja para vocês aí, com uma relevância moderada para alta, né? Muito importante, então, gestão de resultados. Chegamos na comunicação, na gestão pública e gestão de redes organizacionais. Galerinha, mais uma vez, pode marcar esse assunto que eu considero ele um assunto importante. E se a banca cobrar questão dessa parte da matéria aqui, o aluno costuma ter dificuldade, né? Principalmente um assunto específico que eu já vou falar para vocês. Então é o seguinte, comunicação. Todos os conceitos de comunicação que vocês aprendem lá em administração geral. Então tem que saber os elementos da comunicação, emissor, receptor, o canal, que é onde a mensagem vai correr ali, né? Feedback, ruídos, FGV ama cobrar os tipos de ruídos. Coloquem aí para vocês estudarem os ruídos da filtragem e da percepção seletiva. Você, meu aluno, se errar isso, vou dar 3 tapas na tua cara. Já deu um macetinho top para vocês nunca mais confundirem esses dois assuntos, hein? Então, ruídos, nós temos lá diversos tipos de ruídos. Ruído é o quê? Aquilo que atrapalha a nossa comunicação, não esqueçam disso. Consequentemente, eu tenho diversos tipos de ruídos. Os dois mais cobrados em prova, né, aquilo que a banca gosta de confundir vocês, é o ruído da percepção seletiva e o ruído da filtragem. Anotem aí que a FGV ama esses dois assuntos. E aí nós temos todos os elementos da comunicação, e comunicação é isso, né, meus amores? Eu só fecho a comunicação a partir do momento que vocês entendem aquilo que eu quis passar para os senhores. Aí sim nós fechamos a comunicação. Se a banca vier com um papo que só um lado da relação de comunicação entendeu a mensagem, tá errado, não houve comunicação, tá bom? Os dois lados, tanto emissor quanto receptor, devem entender ali o que está sendo transmitido, né? Um tem a função de codificar a mensagem e o outro tem a função de decodificar a mensagem. Não esqueçam disso, tá? Então estudem com carinho comunicação, que é um assunto que vocês não podem errar, é um assunto relativamente tranquilo, né? Os sentidos da comunicação, ascendente, descendente, lateral, né? Então temos diagonal também, enfim, e um assunto que me preocupa, que as bancas de vez em quando gostam de cobrar, principalmente FCC e FGV, tá bom? Que é um modelo de comunicação de Leavitt. Cuidado que isso é um problema, né? São as estruturas de comunicação. Estrutura em roda, estrutura em círculo, estrutura Y. Cuidado que se isso aparecer na sua prova, vai pegar muito aluno, né? Seria o the one best way da forma de se comunicar. Não esqueçam disso, tá? Estudem essa teoria. Modelos de comunicação, né? Estruturas de comunicação de Leavitt, que é muito difícil, complexo, tem divergência em algumas bancas, tá? E não tem jeito, é decoreba. Vocês vão ter que entender as características desses tipos de estrutura de comunicação. Então, a estrutura em círculo, em roda, saber a estrutura, né? Visualizar ela em Y, em rede, tá aí para vocês. E óbvio, né? Conceitos da estrutura organizacional em rede já ajuda muito. Quando ele fala ali, ó, tá no finalzinho, né? Olha aqui, ó, quando ele fala pra gente, ó, comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.
Cuidado, né? O modelo em rede é um modelo moderno, que eu já estudei com vocês também, quem faz o nosso módulo aí sabe disso, e a rede é isso, aquela estrutura que é interconectada, né? Uma parte depende da outra, interdependência das partes envolve uma rede. Só pensar na internet, né? A propagação de a velocidade, né? A propagação de informação é muito rápida, né? Temos dificuldade de identificar hierarquia em uma estrutura em rede, quem é o responsável pelos atos, né? Você não consegue identificar uma estrutura com hierarquia, assim como uma estrutura em linha. Então a estrutura em rede lembra muito a internet e a chance de estar na sua prova é altíssima, hein? Então cuidado, que a FGV gosta desse assunto, e se você acertar uma questão dessa difícil, o modelo de Leavitt e as estruturas em rede, você está na frente de muito concurseiro. Show? Então marque como assunto importante para a sua prova. Vamos dar continuidade. Temos aí gestão do desempenho, galera, assunto crítico. Para FGV é assunto crítico, coloca aí. Pô, o Vinícius falou que o assunto é crítico, então eu devo marcar. Ai de você se não marcar, meu querido aluno, minha querida aluna. Marca essa bagaça aí, essa desgraça agora. Galerinha, é o seguinte, vamos lá. Gestão do desempenho. Gestão do desempenho é justamente a sua avaliação de desempenho. Óbvio que a gestão é maior, né? A gestão de desempenho, eu pauto a minha organização voltada para resultados, para o desempenho, e a partir dessa minha análise eu consigo estipular programas de desenvolvimento, de treinamento, analisando, né, vendo o histórico funcional do meu funcionário, do meu colaborador. Consequentemente, para montar esse histórico funcional, esse histórico da sua vida de trabalho dentro de uma organização privada ou pública, eu tenho que fazer um processo chamado avaliação de desempenho, que é justamente aquilo que vocês aprendem lá na 8112 ou com o seu professor de direito administrativo, né? Ele nos explica a diferença de avaliação especial de desempenho. Essa avaliação especial de desempenho é para você estabilizar. Então, após 3 anos, né, de efetivo exercício, você faz uma avaliação especial de desempenho para você estabilizar. Ó, o Ezinho aqui, ó, é para ser um E isso aqui, tá bom, gente? E galera, todo ano vocês vão fazer uma avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho periódica, que vocês aprendem lá também, avaliação periódica de desempenho, é para você perder o cargo. Então, você pode, cuidado com esse termo que eu usei, tá? Você pode perder o cargo a partir de avaliações de desempenho insatisfatórias. Tá bom? Então vocês vão estudar a avaliação de desempenho, que é esse conceito, né? É muito mais, é um histórico, gente. Não levem a avaliação de desempenho para o lado pejorativo, só para punição, só para punir o funcionário. Ah, não, ele está tendo um desempenho ruim, eu vou punir ele. Não, essa visão é ultrapassada. A visão moderna é que você, a partir do desempenho, montando esse histórico, você consegue treinar, capacitar o seu colaborador e ver quais são as necessidades que ele está precisando de treinamento para que ele melhore o seu desempenho no trabalho. Lindo? E aí vem todas as políticas de gestão de pessoas dando esse suporte também, ajudando nessa avaliação de desempenho e o próprio desenvolvimento desse colaborador, desse servidor. Lindo? Todo mundo comigo? Galera, anotem um assunto crítico que vocês vão ter que estudar dentro de avaliação de desempenho. Quais são eles? Os modelos de avaliação de desempenho, cruciais para a sua prova. Cruciais. Os modelos de avaliação de desempenho são importantíssimos para qualquer prova de concurso público. Então, escala gráfica, escolha forçada, incidentes críticos, tá? Avaliação 360, pesquisa de campo, tudo isso a FGV ama como ninguém, e você, meu aluno, meu padawan, sabe disso, hein? Nosso módulo tá, ó, topzera, baita revisão. E cuidado, hein? Tá chegando aí, vou dar um spoiler agora não, final do vídeo eu dou esse spoiler, mas pegaram, beleza? Todo mundo comigo? Então, avaliação de desempenho é isso que vocês devem estudar, gestão do desempenho, né? É o que vocês devem estudar, e também, né, os efeitos diversos, adversos, vamos dizer assim, né? Os problemas que um gestor, na hora de avaliar uma pessoa, pode cometer. Então, efeito Halo, efeito Horn, enfim, tendência central, temos diversos problemas, né, na hora de avaliar, né? O gestor também é gente e às vezes ele comete alguns tipos de desvios que prejudicam a avaliação de um colaborador, de um funcionário. Tá bom? Estudem isso lá no nosso módulo também, que tá topzera. Deixa eu ver aqui com vocês. Próximo nós temos aí processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Galerinha, assunto crítico, coloca aí. Não existe prova da FGV sem cobrar pelo menos uma questão desse assunto, hein? Então, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Então, a avaliação e o controle andam de mãos dadas ali, né? São assuntos, teoricamente, com uma certa equiparação, né? Como se fossem sinônimos, sem problema nenhum. É a avaliação desse nosso ciclo. Lembrem-se que o processo organizacional é um ciclo, é um processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle.
tem que saber as etapas. A FGV vai te cobrar a diferença entre essas etapas, as características dela. E lembrando, se a FGV trocar as características de uma etapa para outra, está errada a questão. Lembre-se então que as características de planejamento pertencem ao planejamento. A banca vai tentar te confundir praticamente 90% das vezes entre planejamento e organização. Que aí meu aluno sabe o macete para distinguir, né? Então, cuidado com essas duas etapas. Direção e controle. Comunicação, eu já falei com vocês, faz parte também de um processo organizacional mais moderno, vamos dizer assim, né? Lembre-se que a comunicação tem muita relação com a etapa de direção, porque dentro da etapa de direção eu tenho atividade de liderança e não existe um bom líder, que não tem como o cara ser um bom líder sem saber se comunicar. Não esqueçam disso, né? É uma característica moderna da liderança, o líder ter boa comunicação com os seus influenciados, né, com os seus colaboradores, os seus amigos ali que estão naquela relação de liderança. Todo mundo comigo? Então, perfeito, tá aí para vocês. Não pode errar a questão de PODC na prova, hein? A FGV vai cobrar de vocês e eu não admito de jeito nenhum que meus alunos percam uma questão de processo organizacional. Lembrem-se também que nós temos conceitos dentro dessas etapas, como eu disse, né? A banca pode cobrar sim. Então, conceitos de missão, de visão, de valores, são conceitos relacionados ao planejamento estratégico, tipos de planejamento, né? Estratégico, tático, operacional. Temos departamentalização, tipo de estrutura organizacional, que é o nosso primeiro assunto do edital, né? Pode ser cobrado dentro de organização, que é a etapa da organização. Distribuir, alocar recursos, distribuir tarefas, responsabilidades, não esqueçam da definição, tá bom? Direção é toda a parte ali relacionada à motivação, à gestão de pessoas, né? Motivação, liderança, comunicação, grupos e por aí vai. E por fim, o controle, né? De nada adianta eu implementar algo, executar algo que eu planejei e não ter uma ferramenta para controlar os meus resultados, né? Para confrontar se aquilo que eu executei, o resultado que eu obtive, está batendo com o meu planejamento prévio. Não esqueçam disso. Lindo, meus amores? Dando continuidade aí, então nós temos o processo organizacional, assunto crítico, vai estar na sua prova, então já se antecipe para qualquer prova, você, meu aluno concurseiro aí de TRT, tem que estar no sangue esse assunto, né? Seja para a FCC, para a FGV ou para o CESP. Quem está pegando aí as provas, né? As bancas estão pegando com frequência os concursos de TRT, principalmente a FCC, né? Disparada, e a FGV de vez em quando pega um TRT desse aí, como é o caso do Maranhão. Aí dei continuidade, galera, gestão estratégica, assunto crítico também, que tem relação com a etapa do planejamento estratégico. Então tem que saber planejamento estratégico, tático e operacional, hein? Assunto clássico e batido em prova. As diferenças, né? Lapso temporal, planejamento estratégico de longo prazo, planejamento tático de médio prazo, operacional de curto prazo, as características, né? Um é mais abrangente, que é o estratégico, permeia a organização como um todo. O planejamento tático vai fazer a ligação, ele é o elo, né? Entre o estratégico e o operacional. São os planos departamentais, né? Cada gerente na sua caixinha. E por fim, o nível operacional, que é resultado, é tarefa, é processo, é mão na massa, curto prazo, tá bom? Entregar aquilo que foi idealizado lá no estratégico, um planejamento mais analítico, mais direcionado. Show, meus amores? Belo resuminho para vocês aí em cima desse assunto que é crítico, hein? Temos a gestão de pessoas do quadro próprio e terceirizadas. Isso aqui é uma bobeira, tá bom? É um assunto que eu não perderia muito tempo no seu edital. Classifico ele como verdinho, assunto de média relevância, aliás, de baixa relevância, perdão, muito tranquilo. Por quê? Aqui eu deixo a dica, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, principalmente vocês, meus alunos, peguem a nossa primeira aula de gestão de pessoas, né? Os processos da gestão de pessoas, tá bom? Então estudem um pouquinho dos processos de gestão de pessoas e a definição de gestão de pessoas, né? Claro, existem várias definições de gestão de pessoas. Saber a função, o que ela faz, é importantíssimo, tá bom? E o quadro de terceirizados é só saber quais são as vantagens e desvantagens de implementar a terceirização. Tá? A terceirização é uma matéria, né, que diz que a gente passa a função, né, uma atividade para um particular, para que ele desempenhe por meio da sua empresa aquela atividade. Então, atividade de segurança, atividade de limpeza, de faxina. Lembrando que recentemente aí no governo Temer, né, ele baixou um decreto, se eu não me engano, que ele permitiu, né, a terceirização de atividades fins. Então, pode, antigamente só podia terceirizar atividade meio, tá bom? Hoje em dia você pode, no setor público, né, você pode terceirizar, infelizmente, né, atividade fim, atividade finalística, tá bom? Governo Temer ali, finalzinho do Temer. Então, não esqueçam disso, é bobeira, não aposto questão disso na sua prova, muito raro. Se vier, é uma questão, e olhe lá, e mais voltada para a terceirização, que não é um assunto tão cobrado, que não é um assunto que costuma vir expresso em edital, então estudem vantagens e desvantagens e o que é a terceirização, tá bom? Então tá aqui para vocês.
Tá aí, as terceirizadas, né? Temos gestão por processos e gestão por projetos. Galerinha, marca, por favor. Principalmente gestão por projetos, tá? A FGV gosta muito. A FCC gosta muito de gestão por processos e a FGV gosta muito de gestão por projetos. Então estudem as duas, tá? Assuntos críticos. Assuntos extremamente pesados, não tem como eu falar aqui, o nosso vídeo é curtinho hoje, tá? É só uma análise estratégica, tá bom? Então, assim, estudem com carinho, tanto a definição, né, a gestão por processos, as ferramentas que a gente utiliza na gestão de processos. Lembre-se que tem diferença, né, técnica entre o conceito de gestão por processos e gestão de processos, não esqueçam disso. E a gestão por projetos, a banca sempre vai tentar te confundir, né? O que é um processo e o que é um projeto. Lembre-se que processo é algo rotineiro, contínuo, perene, né? Que você sempre aperfeiçoa, renova. Projeto não, é algo único, exclusivo, temporário. Não esqueçam disso, é uma pegadinha clássica e óbvio, as 10 áreas do conhecimento, os processos, grupos de processos dos projetos, tá bom? Assuntos que despencam em prova e também, galerinha pré-FGV, as ferramentas que eu utilizo na gestão de projetos. São diversas, estudem com carinho, tá? Assuntos críticos, podem marcar aí como vermelhinho, 2 assuntos importantíssimos. Nós temos aí a gestão de contratos, né, meus amores, que é a nova lei de licitação, então fica a critério do seu professor de Direito Administrativo, tá? Estudem lá dentro da matéria de Direito Administrativo, tá aí para vocês. Gestão da qualidade, né, galerinha, que eu já falei com os senhores, né? Excelência nos serviços públicos. Mais uma vez, conceitos relacionados a gestão da qualidade, né? Estudem lá com carinho o conceito de qualidade, os elementos da qualidade, estudem também ferramentas da qualidade, chance altíssima de estar na sua prova. FGV ama ferramentas da qualidade, ama, gosta muito, despenca em prova. E também conceitos relacionados ao MEG e ao MEGP, né? O modelo de excelência em gestão, que é setor privado, e o modelo de excelência em gestão pública. Se vocês estudarem isso, vão chegar voando em qualquer prova de administração. Vai por mim, assunto crítico também, pode marcar aí gestão da qualidade. Temos gestão de risco, né, meus amores? Gestão de riscos é uma das 10 áreas dentro da gestão de projetos. Então, é um assunto importante também. Eu classifico ele também como um assunto laranjinha. Por quê, Vinícius? Se a banca elencou no seu edital, a chance de vir pelo menos uma questão da gestão de riscos é importante, tá? A chance é alta, né? Então, assim, gestão de risco é um assunto que não costuma ser cobrado de forma expressa. Quando ele é cobrado em edital de forma expressa, a chance de vir pelo menos uma questão é altíssima. Então, estudem os conceitos de risco. O que é risco, né? É aquele evento que pode acontecer, de ter risco bom e risco ruim, né? É a probabilidade de um evento acontecer, seja um evento positivo ou negativo. Quando o evento é positivo, a gente chama de oportunidade. Quando o evento é negativo, a gente chama de ameaça. A gente associa muito risco à ameaça, né? Não, temos oportunidade também. Pegadinha clássica em prova. E os métodos que eu utilizo para gerenciar os riscos, né? Os métodos que eu posso implementar. Aceitação de risco, mitigação de risco, prevenção de risco. Tem que estar na mente isso daí, tá? Os planos de contingência, tudo isso pode ser cobrado na sua prova, hein, meus amores? Então, tá aí para vocês um belo resumo, né, para os senhores, dos assuntos importantes, né, dentro da sua matéria, do seu edital, que você deve estudar. E aí, meus amores, chegando quase ao final, nós temos ética na administração pública. É um assunto bananada, é um assunto tranquilo, que se vier, são poucas questões. O que me deixa preocupado aqui, que eu preciso que vocês saibam, ética na administração pública. Vocês vão estudar o decreto 1171, que é o Código de Ética no Serviço Público Federal, então é obrigação. Vão estudar lá regras deontológicas, que são os deveres do servidor. Então, também temos lá o que o servidor deve fazer, que são seus deveres também, perdão. Temos também as proibições, estudem. Comissão de ética, importantíssima, composição, a pena que a comissão de ética aplica, que é somente censura. Ai de você, meu aluno, se cair nessa pegadinha. Comissão de ética só aplica censura. 3 tapas na sua fuça se você cair na pegadinha da banca falando que ela aplica demissão, suspensão. Não, conforme o decreto é somente censura. Ponto final. E também, meus amores, um assunto mais complexo que pode aparecer na FGV em relação à ética no serviço público é a diferença entre ética e moral. Estudem, porque aqui é um pouquinho mais complexo. Então, a diferença entre a ética e a moral. Lembre-se que a ética é o estudo da moral, né? É a matéria. A ética é ética em qualquer lugar do mundo, tá bom? Ética é ética na China, no Japão, aqui no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos. Ética é ética, é imutável, atemporal.
Já a moral, não. A moral ela vai variar conforme os costumes, as tradições, conforme cada tipo de povo, tá bom? Então não esqueçam dessa diferença e é um assuntozinho que costuma derrubar muito concurseiro bom. É só um exemplo. Galerinha, é um assunto que eu considero fácil, relativamente fácil. Estudem um decreto, porque ele é bem tranquilinho. Show, meus amores? E aqui chegamos numa segunda parte, né, do TRT do Maranhão, que ele diz noções de gestão pública, né? E aqui uma grande polêmica. FGV costuma cometer esse vacilo, meus amores. Tá aqui para vocês, ó, planejamento estratégico no Judiciário Brasileiro, resolução 70 de 2009. Galerinha, a resolução 70 tá revogada. Ela tá revogada. Não é ela que cai em prova. Porém, estudem a resolução 70 e o que a FGV faz? Esse vacilo aconteceu, se não me engano, na prova do TRT do Rio Grande do Sul, tá? Se não me falha a memória. Em cima da hora, a FGV veio retificando ali o edital com a alteração, botando a resolução que vocês devem estudar, que é a mais recente, a mais moderna, a resolução 325 de 2020, que vai falar de planejamento estratégico no Judiciário Brasileiro. Então, a mais moderna é a 325 de 2020, é essa que vocês devem estudar. Porém, como o seu edital está expresso, literal, estudem a resolução 70 também. Meu aluno aí que costuma ter esse acompanhamento de TRT comigo, sabe, eu já esquematizei as duas leis, as duas resoluções, no caso, para os senhores, tá bom? Cuidado, fiquem atentos lá à resolução, às atualizações na página da FGV, porque de vez em quando ela dá esse vacilo. Ela elenca 70, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? O estagiário vai lá, copia e cola, porém ele esquece que a resolução 70 está revogada. Não deem esse mole. E aí, por fim, meus amores, eu risquei aqui, né, porque esses assuntos nas noções de gestão pública estão relacionados à administração financeira e orçamentária, então estudem com um professor de AFO de vocês, de confiança, e aí, para quem quiser estudar, não deixem de estudar princípios orçamentários, né, o artigo ali 165 a 169 da Constituição, então orçamento público, princípios orçamentários, receitas e despesas extra-orçamentárias, orçamento programa, conceitos objetivos, orçamento na Constituição, isso aí vai estar na sua prova com toda certeza, tá? É um assunto importantíssimo que eu classifico sempre como crítico também. Temos aí competência interpessoal, que é um assunto relacionado, meus amores, à parte de gestão da competência, né? Então, é a competência interpessoal, é a competência entre pessoas, tá bom? É o chá da competência. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Tem que saber. Pode ser que apareça na sua prova pelo menos uma questão, tá bom? Tá muito específico, competência interpessoal. Geralmente é gestão da competência, tá? Então, competência interpessoal, vocês podem levar para esse lado do chá da competência que a gente diz. Tá um assunto tranquilo, assunto verdinho para vocês aí, não vejo muita relevância, tá bom? Mas estudem, é um conceitozinho importante que pode aparecer e lembrem-se, hein? Tá específico, tá ali para vocês, competência interpessoal, pode ser que venha alguma coisa. O 8, galera, é aquela sacanagem. Eu não aposto em administração de recursos materiais. Posso pagar minha língua, tá? Fenômeno jurídico do azar. Pode acontecer. Porém, é o seguinte, meus amores, ali foi muito genérico. O que quer dizer o item 8 ali? A administração de recursos materiais. Ele pode cobrar tudo de ARM ou nada. Eu aposto mais em nada, tá? Porque quando a banca cobra a ARM, ela vem com os assuntos específicos. Ali ela foi abrangente. Ali ou é só conceito de ARM, ou ela pode cobrar tudo desse universo que é extremamente amplo e vasto, tá bom? Não estou apostando nisso para sua prova. Se vier, é muita sacanagem, tá bom? A banca não foi específica. Como eu disse, é um assunto específico, uma matéria robusta, e quando ela é cobrada em prova, ela vem especificando cada item que ela quer. Então aqui não foi o caso. Então eu ignoraria. É um assunto para mim que é para tirar o aluno do foco, tá bom? E temos aí, por fim, né, meus amores, o ciclo PDCA, a famosa, uma das mais famosas, né, se não for a mais famosa, ferramenta da qualidade, né? Não confundam o processo organizacional com o ciclo PDCA. Ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade, né? O ciclo de melhoria contínua, ciclo de Deming ou de Walter Stewart, despenca em prova, tá? Plan, Do, Check e Act. Estudem, porque é uma das ferramentas mais importantes. E ó, veio isolada, tá? Veio fora do conteúdo lá de gestão da qualidade, enfim. Então a chance de vir uma questãozinha e a FGV ama, tá bom? Então estudem Plan, Do, Check, Act, o famoso ciclo PDCA ou ciclo de melhoria contínua de Deming. Tá aí pra vocês. Então assunto crítico, hein? Assunto importante e bananada. Assunto que vocês não vão errar. Tá bom? E, por fim, né, meus amores, transparência na administração pública, a Lei Complementar número 131 e a Lei
12.527. Também assuntos importantes estavam relacionados a direito administrativo, a parte de legislação. Aqui é leitura da lei fria mesmo, excluem essas duas leis relacionadas à transparência, que é um assunto moderno, está sendo muito cobrado em administração pública, né? E vocês, como servidores, têm que ter essa noção aí dessas leis que são moderníssimas e que a sociedade, né, preza cada vez mais pela transparência. Show, meus amores? Essa aqui foi a nossa primeira análise de Tribunal Regional do Trabalho. Eu espero que vocês gostem. E agora eu vou soltar um spoiler para vocês. Calma, meus amores, vocês estão mandando muita mensagem, eu concordo. E finalmente saiu o projeto, né? E outra coisa, vem matéria bacana, vem um projeto meu aí, exclusivão para vocês, meus alunos do TRT, que eu vou preparar os senhores de forma direcionada, focada, tanto na parte teórica, vou fazer uma baita revisão teórica com vocês, principalmente TRT do Maranhão, TRT da Bahia, outros TRTs que vão vir aí, já estão com edital, né? E também vai vir uma revisão de exercício, filé comentada, a gente batendo em cima das principais bancas, FGV e FCC. Calma que em breve eu vou estar soltando esse projeto para os senhores ali, como vocês me pediram muito, eu estou atendendo, estou até em fase de gravação, já comecei a gravar aí e em breve já solto o primeiro, que inclusive deve ser pro TRT do Maranhão. Show, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, professor Vinícius Bastonara. Não deixem de me seguir lá no meu Instagram. Lá eu deixo vocês por dentro de todo esse universo dos concursos públicos na parte de administração. E lá vocês ficam sabendo também desses projetos. Gostaram do vídeo, meus amores? Querem mais análise estratégicas de edital, de administração? Deixem aqui nos comentários. Deixem sua curtida aí para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto, galerinha. Ativa o sininho aí também para ficar por dentro das novidades. Se inscrevam e tamo junto sempre. Valeu, meus amores. Prazer e até a próxima. Fui!